Olá, amigo investidor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa exclusivo do Clube FII. Hoje teremos a primeira edição do nosso programa Clube FII Video Report. Este programa é uma parceria comigo, Rodrigo Costa Medeiros, analista de valores imobiliários, CNPI, que me dedico exclusivamente ao estudo e análise dos fundos imobiliários. Essa parceria do Clube FII comigo e o meu site, o Desmistificando FII, trará para vocês agora, uma vez por mês, um vídeo sobre tudo o que aconteceu no último mês de mais relevante nos fundos imobiliários. Para quem já conhece lá nos meus relatórios, semanalmente eu trago informações sobre fatos relevantes, relatórios e outros dados que são divulgados nos fundos imobiliários. Esses dados são muito importantes para nós analisarmos o fundo imobiliário, conhecermos eles mais profundamente. O dito que nós comentamos sempre que é: conheça os ativos nos quais você está investindo. Assim, o Clube FII traz essa novidade para vocês, assinante do FII Data Plus, tá? Que será um vídeo mensal onde eu trago as principais informações durante um programa de 1 hora, ok? Nós traremos o maior número de informações possíveis durante esse período, tá? E que impactam diretamente os fundos imobiliários. E que fatos relevantes, que relatórios são esses? São os fatos relevantes, relatórios, dados divulgados na imprensa, que são divulgados referentes aos fundos ou afetam os fundos imobiliários. Tá? Para quem não tem o costume de acompanhar os fatos relevantes e os relatórios dos fundos imobiliários, esses são os dados oficiais dos fundos, são por meio deles que nós conseguimos conhecer profundamente o que cada fundo imobiliário investe. É importante o investidor ter o costume de ler esses relatórios ou de ler esses fatos relevantes constantemente para se atualizar sobre esses dados. Existem várias formas de você conseguir acompanhar esses dados. Como eu comentei, eu tenho o meu relatório do Desmistificando FI, que é uma vez por semana. Agora, no Clube FI, nós trazemos essa novidade do Clube FI Video Reports. Você também consegue buscar esses dados lá na B3, no plantão de notícias, todos os dias. Só que lá na B3 você tem um pequeno inconveniente. As notícias, os fatos relevantes e relatórios dos fundos imobiliários, bem como os informes mensais e trimestrais, eles acabam se misturando com os dados divulgados das companhias de capital aberto. E aí você tem que filtrar e passar por muitos documentos, muitos dados por lá. E aí por isso que antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês de uma excelente ferramenta que o Clube FI criou e facilita muito o dia a dia do investidor de fundos imobiliários e principalmente minha, que sou analista de fundos imobiliários e me dedico a ler esses fatos relevantes, esses relatórios, para trazer uma visão crítica e detalhada para vocês. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam conhecer essa ferramenta que facilita a nossa leitura dos relatórios e dos fatos relevantes. Vejam, aqui nós estamos na tela inicial do Clube FI. Quando você vem aqui nesse menu Fundos Imobiliários, você desce até esse menu aqui, ó, chamado Central de Comunicados. Na Central de Comunicados, você vai ter uma tabela com todos os comunicados, fatos relevantes, convocação de assembleia, informes mensais, trimestrais, que vão sendo divulgados, tá, de hora em hora pelos fundos imobiliários. E essa página é atualizada instantaneamente a cada fato que é divulgado. Aí você diz: ah, Rodrigo, mas eu não quero acompanhar
todos os fundos imobiliários. Eu estou vendo que aí vai se misturando todos os fundos imobiliários e são muitos fundos, eu não tenho interesse. Tem problema, o pessoal lá do Clube FI foi fantástico. Eles criaram aqui, ó, algumas ferramentas que você pode fazer e filtrar. Você pode digitar os fundos imobiliários, você pode filtrar somente pelos fundos imobiliários que você segue, você pode escolher pelas categorias, pelo período, setores e vários filtros. É uma ferramenta fantástica. Não sei como o mercado viveu até o momento sem essa ferramenta, porque realmente acompanhar lá na B3 sempre foi o caminho oficial, mas sempre foi bastante trabalhoso. E para aqueles que querem um caminho rápido, um atalho rápido para ver os fatos e dados relevantes sobre um fundo específico, não tem problema. Aqui no Clube FI, quando você digitar o fundo que você quer, por exemplo, vamos pegar o Industrial do Brasil, que todos sabem que é um dos meus preferidos. Eu entrei na página do fundo. Se você correr aqui pelo menu até os últimos comunicados, aqui, ó, esse último menuzinho aqui, ó, chamado comunicados, você vai clicar nele, ok? E você vai vir aqui, ó, os primeiros 4 quadrados, os dados mais importantes que você precisa ler sobre um fundo imobiliário. Então, o último fato relevante divulgado, o último relatório, o último informe mensal onde nós conseguimos ver o valor patrimonial do fundo, apesar que aqui do Clube FI você consegue com muito mais facilidade, né? E o último informe trimestral estruturado. E descendo um pouquinho mais, você vai ver, ó, que tem um gráficozinho que demonstra para nós o que vai acontecendo com a cota na medida que os fatos relevantes e relatórios vão sendo divulgados. E mais para baixo você tem, então, aqui os dados que foram divulgados, informes periódicos, relatórios, avisos e tudo mais, ok? Dado essa dica aí sensacional, inicialmente, para vocês, esse atalho aí para nós podermos ler com mais facilidade esses relatórios, esses fatos relevantes, vamos ao nosso programa propriamente dito, que é o Clube FI Video Reports. Nesse programa, eu sempre inicio ele passando um pouco do que aconteceu no último mês do mercado de uma forma macroeconômica. Depois eu passo a análise dos relatórios e, por fim, dos fatos relevantes mais impactantes. Não conseguimos, evidentemente, trazer nessa 1 hora tudo que é divulgado, né? Como eu faço lá no meu relatório, visto que lá é semanal, mas aqui nós vamos trazer os mais importantes para que o assinante do FinData Plus consiga fazer esse acompanhamento dos fundos imobiliários, ok? Então vamos lá. Esse mês tivemos a divulgação aí de mais um crescimento do mercado de investidores de fundos imobiliários. O mercado passou a ter agora 172.843 investidores, tá? Esse mês também tivemos aí a divulgação de alguns dados inflacionários importantes, dado que é muito importante aí para o investidor de fundos imobiliários acompanhar, visto que os índices inflacionários acabam impactando a decisão do Copom na questão dos juros, o que impacta indiretamente os fundos imobiliários, ok? Esse mês nós tivemos a divulgação do IGPM de agosto, o qual fechou em 0,70%, um pouquinho acima do que nós observamos no mês passado, de 0,51%, e o que mantém ainda um índice acumulado nos últimos 12 meses bastante elevado, atualmente em 8,89%. O IGPM aí tem sido impactado diretamente pelas altas do dólar e as nossas incertezas políticas, ok? Mas ele não tem conseguido ser repassado ao índice de preço do consumidor, visto que a nossa atividade econômica ainda está muito baixa. E o índice de preço do consumidor, nosso IPCA, do mês de agosto, indicou uma deflação de menos 0,09%. Acumulando nos últimos 12 meses 4,19%. Então, aquela alta do IGPM que nos traz uma certa preocupação, ela é mitigada quando o IPCA vem e é divulgado.
Não por menos, esse mês nós tivemos a reunião do Copom, o qual decidiu manter a taxa de juros em 6,5%, visto que a inflação do preço ao consumidor, ela tem se mantido relativamente baixa, abaixo do centro da meta do Copom e do Banco Central, ok? Então, feito essa análise macroeconômica, tá? Sobre essa questão da inflação, que pode impactar a nossa taxa de juros. No momento, a nossa próxima reunião do Copom, ela ocorrerá apenas no final de outubro, após o segundo turno das eleições. Então, neste momento, eu tenho me mantido cauteloso e não vou fazer prospecção, uma vez que eventuais incertezas após a eleição ou não poderão impactar essa decisão aí do Copom, que tem se preocupado realmente com essa alta do IGPM, que, apesar de não estar se passando diretamente ao IPCA, tem o risco de vir se passar no futuro, ok? Então, vamos aos nossos relatórios, vamos aos nossos fatos relevantes do mês, ok? Eu inicio aí a fase dos relatórios com o GGRC, GGR Coppev, ok? O GGR divulgou aí o seu relatório mensal e ele trouxe um dado que chamou muito a atenção deste analista que vos fala, tá? O relatório divulgou que foi reavaliado o valor patrimonial do fundo, ou seja, o fundo foi lá e contratou especialistas, né, consultores, para fazer uma nova avaliação do patrimônio. E esse patrimônio, esse valor patrimonial por cota subiu para R$ 122,77, uma variação positiva de 8,5%. Não era uma variação esperada, apesar de pequena, ela não era muito esperada. Por quê? Porque o fundo recentemente foi lançado, os imóveis recentemente foram adquiridos, houveram custos para aquisição desses imóveis que acabam sendo embutidos no valor contábil naquele momento inicial. No entanto, depois de uma avaliação, esses custos eles não são considerados, é considerado apenas o valor mesmo do imóvel. Então, é uma notícia muito importante, muito positiva para o GGRC, um dos fundos de logísticas que esse analista tem recomendado muito nas carteiras. É um fundo que tem uma perspectiva boa de futuro, tem conseguido manter um bom rendimento, é proprietário de bons ativos e excelentes contratos atípicos, ok? O outro fundo que divulgou e que eu trago aí de destaque para vocês é o nosso FIGS, nosso fundo de shopping que ainda tem renda mínima garantida, e eu sei que tem muitos investidores com essas cotas tendo em vista o seu excelente yield. E o que é importante aí de nós analisarmos nesse relatório que todo mês o fundo divulga? O rendimento real. Hoje, o que você recebe é renda mínima garantida. Isso não é rendimento real. Em abril de 2019, essa renda mínima garantida encerrará e você ficará com o que os dois shoppings estão produzindo de receita. Ok? Então, é muito importante nós acompanharmos isso aí. Esse mês, a renda real do fundo foi de 34 centavos e, no mesmo período do ano anterior, 33 centavos. Então, mais ou menos estável esse rendimento real, ok? E tem sido a linha de rendimento real dos últimos meses do fundo, tá? A tendência é que, ao final da renda mínima garantida, o rendimento do fundo fique muito próximo a isso. Existem algumas incertezas ainda não sabidas sobre o fundo quando da renda mínima garantida, sobre que tipo de obras eventualmente podem ter sido postergadas para depois dessa renda mínima garantida, para que, de repente, possam impactar as despesas e possam reduzir os rendimentos do fundo lá na frente, ok? No entanto, por enquanto, estamos partindo aí dessa premissa de aproximadamente 34, 33 centavos, o que gera hoje no valor da cota um rendimento mensal próximo a 0,5%, que é em linha com os shoppings do mercado, ok? Para um fundo que tem um risco um pouquinho maior, né, e ao mesmo tempo tem uma renda mínima garantida, acredito eu que ele esteja muito próximo do seu preço justo pelas contas que nós fazemos aí de valor presente, do excedente que ele passa por renda mínima garantida. Outro fundo aí que eu trago como destaque, que eu sei que muitos investidores possuem também em sua carteira, é o KNIP,
o Kinea Índice de Preços, um importante fundo imobiliário do setor de recebíveis, um fundo que vem conseguindo entregar excelentes resultados, ok? E ele divulgou esse mês o seu relatório de agosto, né, esse último mês aí que passou, e divulgou uma compra grande de um CRI com remuneração de IPCA mais 7,25%, com risco da Brookfield, tá? 7,25%, pessoal, 7,25% ao ano. Um excelente rendimento com CRI, tá? Isso fez com que a alocação de CRIs do fundo passasse de 55,19% para 70,35%, ou seja, seguindo a linha de continuar aumentando a exposição em CRIs com base na última emissão que o fundo teve. Ainda temos bastante dinheiro em caixa para concluir essas aquisições, no entanto, o fundo tem demonstrado uma excelente capacidade de adquirir bons CRIs, trazendo valor ao cotista. Tá? Com essa aquisição, a taxa média de juros do fundo passou de 7,08% para 7,13%, mais inflação, que é um excelente rendimento, ok? Seguindo na nossa linha, esse mês também tivemos um relatório que traz alguns dados importantes do FFCI, o Rio Bravo Renda Corporativa, ok? No Rio Bravo Renda Corporativa, em seu relatório, eles divulgam uma rescisão de um contrato de locação do edifício Candelária Corporate, localizado no Rio de Janeiro. O imóvel era alugado para a Regus. A Regus está rescindindo o contrato de forma antecipada e terá que pagar uma multa por esta rescisão. Essa rescisão, ela é ruim para o fundo por dois motivos. Pela rescisão, evidentemente, é mais uma vacância no fundo, mas principalmente pelo fato de que é uma rescisão no Rio de Janeiro. E como todos nós sabemos, o Rio de Janeiro segue bastante desafiador para o setor de imobiliário, segue bastante desafiador para os fundos imobiliários que possuem imóveis lá, ok? Com essa vacância, é importante aqui destacar um dado que o fundo trouxe em seu relatório, tá? Essa vacância ela é de aproximadamente 3% da BL e segundo o relatório, tá? E segundo também os últimos fatos relevantes de locações, o fundo passa a ter, neste momento, uma vacância de 6,36% e uma vacância prevista, já considerando outras vacâncias que irão ocorrer, de 21,12%. Okay? Essa vacância, esse cálculo de vacância, no entanto, ele é feito com base nos dados do relatório e com base nos dados deste analista, que já considera a aquisição do último imóvel que o fundo fez em São Paulo e ainda não foi consolidado nesse relatório do fundo de agosto, ok? Vamos lá, esse mês também tivemos a divulgação do relatório mensal do Agências Caixas, o AGCX11, tá? E conseguimos, por meio desse relatório, que melhorou consideravelmente a demonstração da DRE do mês do fundo, conseguimos observar o porquê que o fundo não teve redução do seu rendimento, mesmo sendo algo que já se previa no início desse semestre. Por que se previa isso? Porque o fundo tem um dinheiro muito alto em caixa e ainda não conseguiu alocar. A taxa de juros reduziu e isso estava impactando a receita do fundo. O que nós podemos observar no relatório desse mês é que, na verdade, o rendimento real do fundo está em 7,14 centavos, ok? No entanto, o fundo tem utilizado lucros de meses anteriores para complementar esse rendimento. Possivelmente, a estratégia do fundo seja utilizar dos rendimentos de períodos anteriores para não ocasionar a redução do rendimento neste momento, já considerando que em novembro nós temos um grande número de contratos reajustando pela inflação e pelo IGPM, que nós falamos lá atrás, que está muito acumulado nos últimos 12 meses, e também pelo fato que as novas agências que foram adquiridas de um proprietário particular já alugado para a Caixa
passarão a gerar receita para o fundo em fevereiro. Então, o fundo, antevendo isso, provavelmente decidiu utilizar essas reservas de lucros anteriores e complementar esse rendimento. Nada mais correto, nada mais justo para o investidor. No entanto, fica esse delay, essa falta de informação que o investidor não às vezes acha que está comprando um fundo, que aquele é o rendimento e aquele não é bem o rendimento. Não vejo maior problema, visto que a previsão desse analista é que o fundo aumente muito o nível de seus rendimentos em fevereiro do ano que vem, tá? Calculando que ele possa chegar em algo em torno de 8,60 a 8,90. É um yield bastante elevado se nós considerarmos as quedas dos últimos dias do AGCX, ok? Esses foram os relatórios que eu trouxe. Muitos outros relatórios foram divulgados no último mês, né? Quase todos os fundos divulgam relatórios. Alguns também tinham fatos muito importantes. No entanto, tiveram fatos relevantes divulgados durante esse mês, que eu entendo importante trazer nesse nosso vídeo e que eu vou começar a falar agora. E se tivesse trazido outros relatórios, vocês ficariam sem esses fatos relevantes, ok? Primeiro fato relevante que eu destaco, HGRE, tá? CSHG Real Estate. O fundo divulgou a aquisição de mais um imóvel de valor com valores que ele tinha em caixa. É um imóvel AAA, ok? Pela classificação da Build. E é o edifício Berrini On, tá? Foi 26,60% da área alocada desse edifício, da Torre 4, setor C, representado por uma série de conjuntos e não 26,60% da área total do edifício. Esse destaque aí é importante de trazer, porque nós temos fundos que adquirem um percentual de um ativo, como o FVBI, o VBI 4.440, lá na Faria Lima, que é proprietário de 50% do edifício. Ou seja, ele participa de 50% do resultado do edifício total. No entanto, em algumas situações, eu tenho a aquisição de um percentual do edifício por meio da aquisição de conjuntos, que é o que o HGRE fez aqui no edifício Berrini One, tá? O edifício ele é localizado na Avenida Engenheiros Luiz Carlos Berrini, número 105. E o investidor agora deve estar pensando, eu conheço esse endereço. E você conhece sim, esse é o endereço do Terra. Terra que já é um fundo bastante conhecido. O endereço é idêntico, mas o edifício não é idêntico. Eles são como se fossem dois blocos, são na verdade dois edifícios separados. O investidor, a pessoa que está passando lá na frente, parece que é um condomínio só, mas na verdade eles ficam dentro de um complexo, ok? Há informações do mercado que o Terra teria uma qualidade um pouquinho superior que o Berrini One, que o HGRE fez. No entanto, a localização é idêntica, tá? A classificação pela Builds é idêntica, o que realmente traz para dentro do HGRE um produto de excelente qualidade. A área locável adquirida foi de 8.657 metros quadrados. O valor da transação foi de 132 milhões e alguns reais, ok? Que é o equivalente a 15.322 reais o metro quadrado. É interessante destacar que o Terra possui um valor de metro quadrado equivalente a 16.500 reais. Ou seja, o HGRE fez uma compra dentro do valor justo de mercado. O Terra, que tem uma consideração e uma classificação um pouquinho superior, está nesse valor, e o valor de aquisição foi de 15.322. Com destaque que o Terra está um pouco acima do seu valor patrimonial, ok? A aquisição feita pelo HGRE tem uma vacância de aproximadamente 20%, representada por 3 conjuntos, e aí vem o detalhe do fato irrelevante. Nós temos uma pequena engenharia financeira nessa aquisição que fará a receita do fundo seguir razoavelmente boa. O que é essa engenharia financeira? O fundo fez a aquisição e o vendedor garantiu o pagamento durante 12 meses
de um valor de R$ 2.265.892,70, equivalente aí a R$ 180.824,39 por mês de complementação ao aluguel que esses conjuntos já estão recebendo. Ou seja, o fundo comprou uma quantidade X de conjuntos desse edifício, em que 3 desses conjuntos, ou quase 20% do que foi comprado, está vago. Os demais estão alugados. Com isso, o vendedor garantiu ao comprador, que é o HGRE, durante 12 meses, uma complementação dessa receita proveniente do aluguel, no valor de R$ 188.824. Quase como se o comprador estivesse pagando o aluguel daquelas 3 salas vagas. No entanto, se eu alugar as 3 salas vagas, eu continuo, durante os 12 meses, eu continuo recebendo essa complementação. Ok? Isso é o equivalente a 0,0255 por mês por cota, essa complementação. Tá? E isso é importante de nós levarmos em consideração na nossa análise. Tá? Por quê? Porque após 12 meses, se o fundo não conseguir alugar esses 3 conjuntos, ele vai perder esse rendimento. E aí o investidor diz, poxa, mas que legal isso aí, esse vendedor fez essa venda, eu vou conseguir ter esse novo rendimento aí. Foi uma negociação interessante. No entanto, esse valor está no preço, né, pessoal? Esse valor que o fundo pagou para o imóvel está embutido esses R$ 2.200.000 que vão ser pagos ao longo de 12 meses. Se eu não tivesse tido essa renda garantida, vamos dizer assim, né, porque oficialmente ela não tem esse nome, eu teria pago menos R$ 2.200.000 nessa aquisição, ok? É uma estratégia interessante para o fundo, principalmente pelo fato que o fundo tem ainda alguns imóveis com aluguel em carência e que proporcionará uma melhora do rendimento no curto prazo, já no próximo semestre, primeiro semestre de 2019, segundo semestre de 2019 também. Então, nesse período que nós temos o fim dessa carência, o fundo vai conseguindo complementar um pouquinho o seu rendimento, deixar ele um pouquinho maior. Ok? Essa nova aquisição, ela vai gerar um rendimento extra ao fundo de 10 centavos, tá? Considerando a complementação. Se nós considerássemos a complementação, seria o equivalente a 7 centavos e 40, ok? Um dado depois importante que nós temos também que analisar nesse fato relevante do HGRE é a sua perda, tá? Da receita financeira com base nessa aquisição. Então, o que acontece? O fundo tinha esse dinheiro lá investido em aplicações financeiras, pegou essas aplicações e fez essa aquisição, ok? Então, qual que é a diferença que o fundo ganha? Porque, na verdade, o fundo não vai somar 10 centavos de rendimento imediatamente, ok? Porque ele tinha esse investimento lá em renda fixa gerando juros. Então, na verdade, o incremento no rendimento do fundo é de apenas 0,017 centavos cota mês, que é o valor que eu vou receber dos novos aluguéis com o que eu vou deixar de ganhar dos juros aplicados desses valores. Então, não é um valor tão significativo, mas é uma aquisição muito importante, porque eu passo a distribuir o aluguel dos meus imóveis, que é o objetivo do fundo, ao invés de distribuir juros recebidos de aplicações financeiras, que é o objetivo dos fundos de recebíveis. Se o investidor quisesse receber juros de aplicação financeira, ele comprava fundos de recebíveis que aplicam melhor com a HGRE. Quando ele compra a HGRE, ele quer ter aluguel sendo pago como rendimento. Ok? E se não houvesse aquela renda mínima garantida que nós comentamos? Pois é, esse quadro se inverteria. Nós teríamos, na verdade, uma pequena redução no rendimento de 1 centavo. Então, por isso, aquela estratégia que eu chamei de engenharia financeira é tão importante nesse momento para viabilizar essa aquisição desse imóvel sem gerar um impacto no rendimento e, consequentemente, sem gerar impacto no valor da cota. Então,
para que uma aquisição de um excelente ativo não gere uma desvalorização da cota, o fundo, o gestor, o administrador, em contato com o vendedor, fizeram essa engenharia financeira que possibilita isso. E como o fundo tem muitos imóveis, novamente, com aluguel em carência, isso lá na frente não será sentido pelo investidor, ok? Outro fundo que divulgou um fato relevante e importante, tá? E que eu juntei esse fato relevante com o seu relatório do mês para trazer ao investidor e trazer já como uma sugestão de aquisição, pessoal. XPLG 11, tá? O fundo de logística da XP, seu valor de cota tem caído muito, o mercado parece que não está entendendo tanto o fundo ou não está dando muita credibilidade para as aquisições que o fundo está prospectando. O fundo foi recentemente lançado, nós não tínhamos muita certeza do que seria adquirido, do que não seria adquirido, qual seria a capacidade de rendimento do fundo. O fundo tem feito boas aquisições, o setor de logística tem permitido aquisições com excelentes cap rates, tá? A demonstração disso é o nosso GGRC 11, que eu já comentei lá adiante, que tem sido uma recomendação de compra nas carteiras, ok, por este analista. E agora o XPLG 11, que segue na mesma diligência. O fundo divulgou a assinatura de uma carta de intenção vinculante para aquisição integral de um imóvel localizado em Ribeirão Preto. Existe uma série de due diligence, tá, para que seja feita essa aquisição. Este seria o quarto imóvel do fundo a ser adquirido, caso ocorra tudo em ordem na due diligence. Segundo fato relevante que o fundo divulgou, tá, o imóvel já está alugado e, com base na receita de agosto de 2018, ele gera um cap rate de 10,60% ao ano. Veja o investidor, aquilo que eu falei no início deste fato do XPLG 11. Os fundos de logística têm possibilitado excelentes cap rates. E o XPLG 11 não tem demonstrado diferente. Ele avalia, neste momento, uma aquisição com cap rate de 10,60%. Essa aquisição, ela usaria quase que 50% do atual caixa do fundo, tá? E tem capacidade para gerar um rendimento de aproximadamente 11 centavos. Ou seja, com essa aquisição e ainda com a manutenção de um caixa aplicado em receitas financeiras, aplicado em investimentos financeiros, gerando um cap rate baixo, visto que a nossa taxa de juros está baixa, nós já teríamos condições de o fundo chegar a um rendimento de aproximadamente 55, 57 centavos. Ou seja, superior aos 53 centavos que o fundo pagou nos últimos meses e quase no valor dos 58 centavos que o fundo projetou no seu prospecto de lançamento lá no estudo de viabilidade, ok? Então, considerando esse dado, considerando que essa aquisição será boa, eu tenho recomendado a aquisição do fundo. Mas isso ficará mais claro agora, quando eu lhe mostrar os dados sobre o relatório mensal do fundo. Tá? No relatório mensal do fundo, temos um dado muito importante para o próximo rendimento, no qual o fundo explicou que o próximo rendimento será de 74 centavos. Tá? Visto que está sendo devolvido algumas taxas do fundo, tá? Que foram cobradas anteriormente e está sendo devolvido nesse mês, e depois o fundo seguirá no rendimento de aproximadamente 60 centavos, ou seja, acima dos 58 lá projetado que nós comentamos. Agora é interessante destacar esse relatório. Esse relatório ele traz uma informação com base na expectativa do gestor para as próximas aquisições. Mas nessa expectativa de cap rate para as próximas aquisições, o gestor já começa a projetar um rendimento, tá, de 70 centavos para o fundo a partir de fevereiro de 2019. Evidentemente,
nós precisamos ainda ter essas aquisições, né, para nós consolidarmos esse rendimento. Tá? Desculpa, eu falei fevereiro, não. Março de 2019, ok? Para que nós consolidemos isso, nós precisamos dessas aquisições e o fundo já está considerando essa prospecção desse portfólio, porque, evidentemente, ele já deve estar em negociação para esse novo portfólio. Então, não tem como esse analista não recomendar a aquisição desse fundo. No intervalo de tempo muito curto, ou seja, em março de 2019, nós temos a possibilidade do fundo alcançar um rendimento de 70 centavos numa cota que tem girado aí entre 88 e 90 reais. Mas e se ele não conseguir gerar esse rendimento, se ele não conseguir essa prospecção desses imóveis? Como eu falei anteriormente, com as últimas aquisições, o fundo já consegue projetar um rendimento próximo a 58, 60 centavos, que era o seu projetado, tá, lá no estudo de viabilidade. Isso, evidentemente, após a aquisição desse quarto imóvel, que ainda está em due diligência. Então, recapitulando, próximo rendimento, o fundo informou, será de 74 centavos. Ok? Depois, tá, o fundo irá voltar ao seu rendimento normal, que é o que ele vem pagando. E aí, depois, nós já devemos alcançar, segundo o relatório divulgado pelo fundo, um resultado de aproximadamente 60 centavos, já considerando o que o fundo está fazendo. E aí, podemos chegar a 70 centavos em março com o pipeline que o fundo tem para adquirir. Ou seja, só esse yield de 60 centavos, a qualidade dos 3 imóveis que nós já conhecemos. Possivelmente o quarto imóvel também será um bom imóvel, pelos dados que o fundo divulgou, e com excelente cap rate. Tá? Já nos gera um yield muito bom. Então, só isso já é suficiente para recomendar a compra do fundo. Com essa visão do pipeline elevar o rendimento a 70 centavos, não tenho a menor dúvida de recomendar o fundo para aquisição. Outro fundo que divulgou vários fatos relevantes ao longo do mês foi o Mérito. O Mérito aí que tem gerado alguma apreensão dos seus investidores, visto que nós já estamos há quase 2 meses de suspensão das negociações, né? Na verdade, já estamos um pouquinho mais de 2 meses da suspensão de negociações, tá? Então, está todo mundo muito atento aí aos fatos relevantes. Foram vários fatos relevantes divulgados ao longo desse último mês, e eu vou trazer realmente os mais atuais e os últimos fatos relevantes que o fundo trouxe. Tá? O fundo divulgou um fato relevante, que ele se comprometia, em 45 dias contados desde 30 de agosto, a trazer alguns dados que a CVM tinha exigido sobre as demonstrações financeiras e os novos informes do fundo. Isso, no entanto, já foi divulgado pelo fundo, ok? O fundo já trouxe esses dados e nós já podemos conhecer o novo valor patrimonial do fundo. Os novos informes mensais divulgados, retificados pelo fundo, fizeram com que o seu valor patrimonial da cota passasse de R$ 110,74, que eram as avaliações anteriores, para R$ 99,03, tá? Em razão dessas reavaliações que a CVM determinou. O maior impacto ocasionado no patrimônio do fundo que gerou essa alteração foram as reavaliações dos terrenos, que passaram de 42 milhões e 500 mil para 24 milhões de reais nessa alteração. E por que aconteceu essa alteração? Porque a CVM determinou que o fundo fizesse uma reavaliação desses imóveis a preço de aquisição mais custos, e não a valor de mercado. Tá? Uma vez que os imóveis ainda não estavam vendidos e não poderiam ser feitos essa forma de contabilização. Tá? A Mérito Health, né, aquela limitada que o fundo investe, que tem várias SCPs e SPS, essa teve uma redução muito pouco significativa, passou de 94,3 milhões para 92,7 milhões. Essas informações, no entanto, que o fundo trouxe não foram suficientes
para que a CVM se contentasse com esses dados. A CVM exigiu que o fundo apresentasse de uma forma mais detalhada esses dados, abrindo cada evolução do fluxo de caixa e do patrimônio das SPEs, tá? E que também fizesse uma explicação do porquê que ele tinha avaliado, contabilizado, melhor dizendo, contabilizado o terreno Dona Amélia por 5.350.000, sendo que o valor de compra seria 1.180.000. Esse ponto aí, eu acho que a CVM se perdeu um pouquinho nos fatos relevantes que o Mérito divulgou, porque não era 1.180.000, e o Mérito, logo em seguida, responde a CVM, esclarece isso aí. Então, o Mérito responde, apresenta essa tabela da evolução patrimonial das SPEs, da evolução do fluxo de caixa de todas as SPEs, também da Mérito Health Limitada, pegou SPE para SPE ou SCP para SCP, apresentou o que ela entendia como correto, ok? Explicou que a aquisição do terreno Dona Amélia não tinha sido por 1.180.000, mas sim por 4.800.000, e que o valor de 5.350.000 era em razão dos custos de aquisição, custos de cartórios, custos legais, custos de prestadores de serviços que levam a esse valor. Tá? Com esses dados, com essas divulgações, com a informação também de que a Mérito está comprometida a transformar as SCPs investidas em SPEs, este analista, pela primeira vez, desde que o problema ocasionou, está relativamente otimista de que as cotas devem ser liberadas para negociação. Esse vídeo que vocês estão assistindo, ele é divulgado às quartas-feiras, tá? E a gravação tem que ser feita um pouquinho antes. Então, quem sabe, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, nós já podemos até já ter uma expectativa de liberação dessa negociação divulgada pela CVM ou até mesmo a própria liberação. Não creio que será tão rápido, acredito que essa liberação ela deve ocorrer mais na próxima semana, se a CVM realmente se contentar com todos os dados que ali foram divulgados. Feito? Outro fato relevante aí divulgado na semana é sobre o XPML11, o XPMAL, o fundo de shoppings da XP. Nós tivemos o início do período de exercício do direito de preferência durante esse mês de setembro, tá? Em que muitos investidores estão lá vendo se vai dar certo ou não vai dar certo essa emissão que o fundo está fazendo para a aquisição dos shoppings da JHSF. E eu trouxe esse fato relevante para destacar algumas coisas, alguns detalhes importantes dessa emissão e que os investidores, pelo que eu tenho acompanhado nos fóruns, não estão conseguindo precificar e entender corretamente. A emissão do fundo tem um objetivo total de 450 milhões de reais. Tá? Só que o fundo já tem uma garantia firme do emissor de que subscreverá pelo menos 50 milhões de reais. E a JHSF já também informou que vai integralizar pelo menos 150 milhões de reais. Ou seja, os 450 milhões de reais que o fundo pretende emitir, 200 milhões de reais ele já tem garantido. E 200 milhões de reais é superior ao mínimo que o fundo traçou para que essa emissão fosse concluída. Tá? Como nós temos uma aquisição a ser feita no valor de 641 milhões, não basta os 200 milhões. Então, o fundo seguirá tentando essa emissão junto aos demais investidores para conseguir fazer a aquisição total dos shoppings que foram propostos lá da JHSF. Acontece que, nessa emissão, o fundo fez algumas alterações, mudou algumas estruturas e fez isso para incluir a possibilidade de uma securitização dos recebíveis dos shoppings no valor de até 300 milhões de reais, sendo que as despesas da securitização
seriam pagas pela JHSF. Ou seja, nós já temos quase que uma garantia nessa emissão, sem ninguém subscrever, de praticamente 500 milhões de reais para adquirir os imóveis do fundo. Então, o fundo precisa aí fazer uma captação, na verdade, de aproximadamente 150 milhões de reais no mercado para garantir isso. Se ele captar mais, a JHSF integraliza menos. Se ele captar mais ainda, a garantia firme do emissor não é exercida. No entanto, eu trago esse dado para dizer que essa emissão não me parece poder dar errado. Porque nós já temos uma certa garantia e uma certa preparação estrutural para que ela dê certo. Então, o fundo possivelmente terá sucesso na emissão e fará a aquisição desses imóveis previstos da JHSF. Ok? São imóveis bons, são imóveis de qualidade, nós não temos tempo aqui para analisar esses dados desses imóveis, são fatos que já vêm sendo analisados pelo mercado há bastante tempo, porque o objetivo desta emissão e dessa aquisição já é um pouco mais antigo. A emissão que tentou-se fazer anteriormente viu-se que não daria muito certo, mudou-se essa estrutura, ok? E possibilitou-se, dessa forma, essa aquisição. Eu entendo que o XPML é um dos fundos de shoppings que possui excelentes ativos. Então, entre os fundos de multi-shoppings, em que nós classificamos aí o HGBS, o 20, tá? Agora o XPMAL, dentro desses multi-shoppings, o XPML, na visão desse analista, possui uma das melhores carteiras. Imóveis novos, shoppings novos, já bastante consolidados em sua região e gerando um bom rendimento. Essas novas aquisições colocará para dentro do fundo novos ativos de boa qualidade e bem consolidado em suas regiões. Nós não temos todos os detalhes, todas as minúcias dessa operação, principalmente depois que se alterou o valor. No entanto, eu tenho visto, com bastante otimismo, tanto a emissão, quanto a nova aquisição, quanto os rendimentos futuros do fundo. Tá? Quando eu analiso um fundo imobiliário, eu gosto muito de analisar a sustentabilidade de longo prazo do seu ativo. E em questões de sustentabilidade, eu sempre destaco a sustentabilidade dos shoppings. Shoppings são ativos que têm uma duração, às vezes, mais longa do que lajes corporativas. Né? Não se constrói shopping da noite para o dia. Então, se eu tiver um shopping consolidado dentro da minha carteira, eu tenho uma sustentabilidade de longo prazo. Um multi-shopping com vários shoppings consolidados é excelente. Tá? Acontece que o mercado tem desvalorizado demais essa cota do XPML. E, na visão deste analista, não me parece ser o mais adequado essa desvalorização. Então, recomendei lá atrás XPLG, recomendei GGRC, vou recomendar XPML também. Tá? Essas cotas, na minha visão, têm gerado uma oportunidade, têm gerado um preço que mitiga qualquer tipo de risco envolvendo essa emissão. Tá? Eu acompanhei em alguns fóruns de discussão comentários que não são muito condizentes com a realidade do fundo, como, por exemplo, ele vai utilizar esses valores que ele dá à emissão para complementar a renda, para distribuir rendimento mais alto. Não, isso não é possível. Está se fazendo a emissão, não está se cobrando taxa de ingresso, sequer está se cobrando custos de emissão, uma vez que os custos de emissão estão sendo pagos pela JHSF. Então, não tem como o fundo utilizar essa emissão, tá? Pelo menos de forma regular, para complementar seus rendimentos. Rendimento continuará vindo da receita dos ativos. Ah, mas a JHSF está pagando esses custos aí, isso sempre fica estranho. Não, evidentemente que esses custos que a JHSF está pagando da emissão e, eventualmente, os custos que ela vai pagar da securitização estão embutidos no preço dos ativos que ela está vendendo. Isso não se tem sombra de dúvida. Né? Como diz o ditado, não tem almoço grátis no mercado. Todo mundo embute do seu preço. Ocorre que a JHSF tem uma necessidade muito grande de gerar caixa para a continuidade das suas atividades. Então, ela também
faz um facilitador, ela cria um facilitador para que essa emissão ocorra e para que se possa, então, realmente fazer essa venda dos ativos para o fundo, gerando caixa para a JHSF e também gerando valor para o fundo. Então, fica aí uma recomendação, um fundo que me atrai muito, mas é um fundo que você pode comprar aos poucos. Por alguns detalhes. Se a JHSF tiver mesmo que subscrever 150 milhões de reais, tá? Essas cotas serão vendidas ao mercado no longo prazo. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, a JHSF precisa de caixa. Ela está fazendo a venda porque ela precisa de caixa. Se ela não precisasse de caixa, ela não fazia a venda. Ela está vendendo bons ativos. Tá? Um deles está em construção, vai precisar de novos investimentos. Então, para evitar esses novos investimentos e também para gerar caixa, ela faz essa venda. Ela vai subscrever 150 milhões de reais, ela precisa desse caixa? Não, ela vai subscrever porque ela vai ter esse novo caixa e aos poucos ela vai vendendo suas cotas ao mercado sem maiores problemas. Ou seja, a tendência é que esse fundo, após a emissão, nós tenhamos um ajuste a uma realidade mais normal, porque vai se conhecer melhor as receitas do fundo, os shops que entraram, o investidor vai ter os detalhes mais minimamente analisados, que esse analista já fez, por isso a recomendação. No entanto, depois a JHSF seguirá vendendo suas cotas e o fundo deve manter ali por um bom tempo o valor que ele deve alcançar depois, que eu calculo algo em torno de 95 a 100 reais. Ok? Outro fato relevante que eu entendo importante de trazer para vocês é o fato relevante sobre o SDI, o SDI Rio Bravo Renda Logística. Tá? O fundo divulgou um fato relevante com uma nova alocação ficando 100% ocupado. Tá? Por que eu trago esse fato relevante? Esse fato relevante é importante por alguns aspectos. O primeiro aspecto é adquirir bons fundos imobiliários com vacância é uma excelente estratégia. Quem adquiriu esse fundo algumas semanas atrás, tá? E ainda pode adquirir hoje, porque a cota não se valorizou muito, tem uma expectativa de rendimento consideravelmente alta assim que acabar a carência. Tá? Ele tinha uma vacância e ficou 100% ocupado agora e vai pagar esse yield. Essa nova alocação ela tem um prazo de duração de 96 meses, iniciando-se em 1º de outubro de 2018, e tem uma carência de 12 meses. Então, durante esses primeiros 12 meses, nós teremos um aumento de 2 centavos no rendimento, que é referente à redução das despesas que o locatário passa a pagar. Depois desses 12 meses, nós teremos um aumento do rendimento do fundo em razão do novo aluguel. E esse aumento está previsto para ser de 12 centavos. Tá? Ou seja, o imóvel que foi alugado por aproximadamente R$ 28,00 o metro quadrado, o que é o valor de mercado para a região do Duque de Caxias, onde o ativo do fundo está localizado. Com esse incremento de 12 centavos ao final da carência, o fundo iria imediatamente para 66 centavos o seu rendimento. Tá? No entanto, eu calculo que esse rendimento ele possa chegar a 68, 69 centavos, visto que em março de 2019 nós já temos alguns aumentos de aluguel, ok? Então, desculpa pessoal, deixa eu corrigir aqui. O fundo, com essa locação, após a carência, ele terá um aumento de 12 centavos de rendimento. Atualmente, o fundo paga 66 centavos de rendimento, ok? Desculpa, uma falha minha aqui. Tá? Com o reajuste dos aluguéis de março de 2019, esse rendimento deve chegar a 68 centavos. Se nós acrescentarmos os 12 centavos, passará a entrar na receita do fundo. Em outubro de 2019, nós temos uma previsão de um rendimento de aproximadamente 80 centavos em outubro de 2019. Tá? Se nós considerarmos que em março de 2020 eu já tive novos reajustes de inflação, então eu posso calcular que no primeiro semestre de 2020 o fundo estaria pagando próximo a 83 centavos de rendimento, ou seja, um yield de quase 1%. É um excelente yield.
Evidentemente, nós temos alguns poréns aí no fundo que vêm com a sua atual emissão. A atual emissão do fundo vinha relativamente morna, uma vez que o valor de emissão ele estava abaixo, estava acima do valor de mercado, ok? Então, isso, evidentemente, fazia com que os investidores comprassem no mercado, não na emissão, não faria sentido eu fazer isso. No entanto, com essa divulgação dessa alocação ficando o imóvel 100% ocupado, tá? Com essa expectativa de eu chegar a um rendimento de 80 centavos já em outubro do ano que vem, ou seja, daqui a um ano, nós temos um rendimento de 80 centavos, já no ano seguinte, 83 centavos, tá? Essa situação melhorou um pouquinho, o valor da cota no mercado valorizou um pouquinho acima do valor da emissão, tá? E o fundo divulgou também esse mês o resultado da primeira liquidação de cotas remanescentes após o direito de preferência. Lá no exercício do direito de preferência, somente 27.224 cotas tinham sido subscritas, o que estava desempolgando um pouco os investidores, porque se a emissão não fosse um sucesso, o fundo não poderia comprar novos imóveis e aí não poderia fazer uma diversificação maior, o que esse analista não via como um grande problema, uma vez que o ativo do fundo já é bom e agora vai gerar um excelente yield, ok? A segunda emissão com novas aquisições é apenas um plus nesse fundo. Ocorre, como eu falei, com essa pequena valorização do mercado, tá? Essa primeira liquidação já trouxe 1.470.981 cotas novas. Ou seja, mais do que o atual número de cotas que o fundo já tem. Então, já podemos dizer que a segunda emissão já é um sucesso. Ainda temos a possibilidade de subscrição ao longo das próximas semanas, sendo que a liquidação ocorrerá de forma diária a cada pedido, tá? Até que o fundo divulgue esse encerramento. Se essa emissão está sendo um sucesso, isso significa que o fundo terá caixa para fazer novas aquisições, o que é excelente, visto que o fundo é proprietário de apenas um ativo, que é um conjunto condominial voltado ao setor de logística para Duque de Caxias, que tem vários locatários, o que minimiza o risco do monoimóvel. No entanto, é sempre importante eu ter mais imóveis dentro do fundo. E aproveitar este momento de boas aquisições no setor de logísticas com excelentes cap rates, como nós citamos, o GGRC tem aproveitado, que o XPML, que o XPLG, né, o XP Logística, tem aproveitado, tá? O SDIL fará a mesma coisa agora. Então, se nós considerarmos o cap rate da aquisição que está em andamento lá no XPLG de 10,6%, no SDIL, nós temos condições de manter o rendimento muito próximo dos 80 centavos que eu comentei lá para o final do ano de que vem, lá para o final de 2019, com mais ativos em sua carteira. Tá? Então, esse é mais um fundo, e o último fundo aqui de recomendação do nosso vídeo, que eu acho que é interessante o investidor ter mais participar por meio da subscrição. Tá? Visto que a subscrição, atualmente, ela é no valor de R$ 90,09, ou seja, um pouquinho abaixo do valor de mercado do fundo. Como essa subscrição, esse valor que eu passei, ela já inclui os custos, não inclui mais nada, é muito melhor você adquirir pela subscrição do que pelo mercado. O único, porém, é, adquirindo a subscrição, eu só posso negociar minhas cotas novamente quando eu tiver a divulgação do encerramento da emissão. Então, o investidor que pensa, eu vou comprar essas cotas a R$ 90,09 e vou vender no mercado e vou ganhar um spread. Não é bem assim. Vou comprar e vou ter que esperar o encerramento. Depois do encerramento, eu tenho as cotas na minha custódia, e aí sim, se for o caso, eu posso vender. Cuidado, não exagere na quantidade de compras, porque o fundo, apesar das qualidades que eu entendo que ele tem, apesar do excelente rendimento futuro que ele não tem uma carteira diversificada, como, por exemplo, o HGLG, lá o setor de logística da CSHG, possui. Então, você
fazer uma exposição excessiva para fazer um trade de adquirir na emissão e vender depois que liberado, pode ser um pouco arriscado. Muitos fizeram isso com a HGLG, tinha seu risco, mas eu tinha um fundo com diversos locatários, com diversos ativos. No S-Deal, eu ainda tenho uma certa concentração na BR Foods, que poderia ter um fato relevante entre você subscrever e a liberação das cotas para negociação e o investidor acabar não conseguindo vender com muita facilidade essas cotas. Então, cuidado. Recomendo, mas como um investimento normal, na concentração, na adequação do seu portfólio. Ok? Mais um fato relevante dessa semana, que eu acho interessante trazer, que é o FPAB, Projeto Água Branca, um fundo aí pouco conhecido dos investidores, mas ele trouxe um fato relevante bastante interessante. O fundo concluiu aí uma negociação para pôr fim a uma ação pauliana que tramitava, diferente a uma antiga RMG que o fundo tinha. Não cabe aqui nós entrarmos em detalhe, que tomaria muito nosso tempo. O importante é que o fundo recebeu, nesse último mês, 7 milhões de reais referente a esse acordo, que é o equivalente a R$ 7,54 por cota. Ou seja, o próximo rendimento do fundo, que vai ser divulgado no final do mês, será de R$ 9,19. Após, o fundo pagará seus rendimentos normalmente. Tá? Por fim, um dos fatos relevantes aí que mais impactou o mercado nesse último mês, o BRCR11, nosso BC Fund. Tá? BC Fund que já vinha há algum tempo aí, desde o primeiro semestre, numa negociação para vender alguns ativos e comprar outros com a Brookfield, tá? Divulgou esse último mês a conclusão dessa negociação. Tá? Então, segundo fato relevante, o valor de venda dos imóveis que o fundo fará será de 1.328.510.000. E o valor de compra será de 671.800.000. Tá? O fato relevante traz diversos dados, mas ele falhou no trazer um dado importante para o cotista e para o investidor, que seria qual será o rendimento do fundo após essa nova aquisição. Visto que, na primeira vez que o fundo divulgou o início dessa negociação, ele tinha divulgado que o rendimento seria de 45 centavos após a troca dos ativos. No entanto, um dos ativos que seriam adquiridos saiu da prospecção do negócio. Então, hoje nós não temos uma certeza de para quanto terá esse rendimento. Como era um ativo com uma BL pequena, mas podemos considerar que não vai ter uma variação muito grande desses 45 centavos. Então, o fundo poderia ter divulgado essa informação de forma mais clara. E esse valor da venda dos imóveis, segundo o fundo divulgou, gerará um lucro líquido de aproximadamente R$ 14,37. Ocorre que essa venda não será feita à vista, como a compra também não será feita à vista. Sendo assim, a distribuição também não será feita à vista. Tá? A maior parte da negociação será à vista e a expectativa do fundo é que haja um lucro líquido por cota imediato de R$ 10,57. E depois, os demais R$ 3,80 serão pagos na medida que os valores de venda também forem recebidos pelo fundo. A expectativa é que a conclusão da operação ocorra até 28 de dezembro de 2018, visto que ainda tem algumas tratativas para serem concluídas, tá? Ou seja, a expectativa é que o último rendimento do mês do fundo tenha esse acréscimo de R$ 10,57 por cota. Tá? Um dado interessante que vem com esse fato relevante e que nós não tínhamos conhecimento, não sabemos se surgiu durante as due diligências, houve essa necessidade, houve essa negociação, foram opções de compra e opções de venda
de dois ativos que estão sendo vendidos pelo BC Fund para Brookfield. Tá? A primeira opção de venda refere-se ao Torre Almirante e a segunda opção de venda refere-se ao BFC, certo? No caso do BFC, nós temos uma opção de venda, ou seja, a Brookfield pode vender, né, ela tem o direito de vender para o BC Fund e o BC Fund tem que comprar entre o 43º mês e o 60º mês subsequente ao fechamento do negócio. As condições dessa venda não são divulgadas, não sabemos ainda dizer se o fundo divulgará quando da conclusão, qual será esse valor. O que dá para entender do fato relevante é que essa opção de venda foi uma exigência da Brookfield em razão a uma regularização do imóvel referente ao retrofit que criou uma sala no andar térreo e que ainda não está totalmente regularizada. Então, possivelmente, na negociação, a Brookfield quis se proteger de algum risco que ainda não consegue prever e exigiu essa opção de venda. Em contrapartida, o fundo exigiu uma opção de recompra desse imóvel, que é entre o 55º mês e o 72º mês do fechamento da operação, o BC Fund poderá exercer o seu direito de recompra do BFC. E a Brookfield terá que vender. Novamente, não temos informações sobre as condições dessa opção. É uma opção que possivelmente foi a necessária para a conclusão do negócio e, de uma certa forma, ela é interessante, pelo menos na visão desse analista, uma vez que o BFC era um dos destaques aí do portfólio do BC Fund. Então, essa opção de recompra ela pode ser útil lá no futuro, quem sabe, uma nova emissão, e recomprar esse ativo retornar para o portfólio do fundo. No caso do Torre Almirante, foi o caso que mais chamou a atenção desse analista, que é a opção de venda que a Brookfield tem entre o 25º mês e o 60º mês. Ocorre que o motivo dessa opção de compra, aparentemente, é em razão da revisão de áreas do Torre Almirante. E que revisão é essa? É revisão de área mesmo. Possivelmente nós temos um erro de medição do ativo verificado pela Brookfield. Então, nas diligências de negociação, a empresa quis se proteger de comprar um imóvel e chegar no momento das medições descobrir que, na verdade, o imóvel tinha uma área menor do que a que comprou, né? E chama atenção porque é um imóvel que já passou por diversas diligências, diversas avaliações, e nunca levantou-se essa questão, tá? E, evidentemente, uma conferência das medições do Torre Almirante do BC Fund gerará impacto no ALM 11 também, ok? Depois, o fundo também teve uma opção de recompra, provavelmente condições da negociação. Ou seja, eu te dou uma opção de venda, mas eu quero uma opção de recompra. E essa opção de recompra pode ser exercida pelo BC Fund entre o 61º mês e o 70º mês. Novamente, eu vejo a opção de recompra como uma excelente opção, visto que o BFC e o Torre Almirante eram os principais ativos do fundo. Eram os ativos de maior qualidade. Tudo bem, Torre Almirante tem sua dificuldade hoje de locação, o mercado do Rio está desafiador, mas é um ativo de excelente qualidade. Então, fazer essa venda neste momento, porque ele está válido para comprar imóveis ocupados e melhorar o rendimento, para este analista nunca foi a melhor opção, mesmo sabendo que no curto prazo seria bom para o valor da cota do fundo. Então, essa opção de recompra, ela mitiga essa troca de imóveis que o fundo estava fazendo, ok? Quanto à destinação dos valores que o fundo irá arrecadar, porque nessa venda, o fundo ele não distribuirá todo o valor recebido. O fundo irá distribuir apenas o lucro do ganho, ou seja,
o valor de aquisição mais os investimentos feitos, menos o valor de venda. Essa diferença é o que será distribuído para os cotistas, como lucro. É obrigatório se distribuir, que é lucro. O restante virá para a caixa do fundo, e é muito dinheiro. O fundo já informou, tá, que ele fará um pré-pagamento dos seus CRIs, já na primeira pagamento da parcela de aquisição pela Brookfield. Tá? Esse pagamento que ela fará são dos CRIs referente a 2 ativos que ela tinha emitido o CRI, que é o próprio BFC, que ainda ficará um pequeno percentual com o fundo, e do Eldorado. Tá? Depois, o fundo também tinha um outro saldo em caixa, que ele fará, somará esses valores aí, e ficará com um caixa de aproximadamente 401 milhões, considerando o pagamento de CRI e o pagamento das primeiras parcelas. Depois nós teremos uma série de parcelas que serão pagas se o negócio realmente se concretizar dia 28 de dezembro, tá? E serão pagos até 2023. Durante esse período que o fundo irá receber esses valores, o fundo também irá pagar uma outra parcela dos fundos que estão sendo adquiridos, que foram parcelados em 12 vezes, tá? E também terá que pagar uma securitização de um dos ativos que está vindo para a sua carteira agora. Então, a conclusão final é que, lá para o final de 2023, lá em dezembro de 2023, quando todos os pagamentos estiverem concluídos, o fundo teria um caixa de aproximadamente 547 milhões de reais. Por que o fundo não pode dar destinação a esses valores já quando receber, então? Porque o fundo tem alguns pagamentos para serem feitos desses imóveis e há um descasamento entre o que o fundo irá pagar dos imóveis adquiridos e o que o fundo irá receber dos imóveis vendidos. Então, será importante manter um caixa para que eu possa honrar com todos esses compromissos e ter esse caixa lá no final de 2023, que poderá ser usado para readquirir o BFC ou Torre Almirante, visto que ele tem uma opção de compra. Tá? Então, é uma operação interessante, por curto prazo, para o fundo, porque melhora o seu rendimento, reduz bastante sua vacância. No entanto, em qualidades de ativo, esse analista não via como muito bom, porque estava se vendendo os ativos excelentes do fundo para adquirir alguns novos ativos, alguns com contratos atípicos com a Petrobras, por exemplo, que já tinha saído do fundo, já tinha causado prejuízo e agora volta para o fundo novamente, somente para aumentar o rendimento no curto prazo. No entanto, com essa opção de recompra, vislumbrando que haverá esse caixa lá na frente, a negociação ela passa a ser, vamos dizer assim, média. É uma negociação média. Não dá para dizer que é uma ótima negociação, mas também não dá para dizer mais que é uma negociação ruim para o fundo. Porque eu tenho essa opção de recomprar esses ativos. Tá? Então, e apenas para concluir novamente, a questão do rendimento do fundo, não será possível, pelo menos, chegar àqueles 45 centavos, foi divulgado inicialmente pelo fundo, porque um dos imóveis saíram. No entanto, existem diversos outros detalhes no fundo, entre elas, uma informação de que há várias negociações para novas locações das áreas vagas do fundo, que poderiam até mesmo melhorar esse rendimento de 55 centavos. Então, no momento, nós não temos como fazer uma projeção do que será o rendimento. A única visão que eu posso dar é que, o primeiro semestre do ano que vem, se nós não tivermos nenhuma nova vacância no fundo, e houver realmente a conclusão dessa negociação, o rendimento ficará, no mínimo, em torno de 42 centavos. Mas acredito eu que conseguirá ficar maior. O fundo tem algumas negociações em andamento para novas locações, tá? E tem também essa questão dos novos ativos que estão entrando, que o fundo ainda não esclareceu, tem algumas revisões de aluguel pela inflação, mas no mínimo 42 centavos. É um fundo
que eu tenho recomendado em pequenas quantidades. Quando ele estava num valor bem mais baixo, ele teve essa valorização. A recomendação ela está agora mais para neutra, mais para manutenção, e esperar um pouquinho aí dessa valorização. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha por hoje, tá? Quero agradecer aí a presença de todos vocês no vídeo, convidar para vocês a serem assinantes lá do FI Data Plus, do Clube FI, onde nós divulgaremos esses vídeos uma vez por mês. É o nosso novo programa aí, o Clube FI Video Reports. Será mais uma atração do assinante FI Data Plus, que tem uma série de por ser esse assinante. Você vai encontrar muitas informações nesses vídeos relatórios. Nós traremos sempre os maiores destaques, os destaques mais importantes, algumas recomendações de compras, se tiver necessidade, recomendação de venda também. Eventualmente, algum fundo, é verdade, ele perde um pouco dos seus fundamentos, nós precisamos, às vezes, fazer um retrofit do nosso portfólio, né? Assim que chamamos os fundos imobiliários. Então, temos que fazer, às vezes, também um retrofit do nosso portfólio. Espero vocês aí uma vez por mês. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.